capítulo 21. O pensamento. A tentação é comparável ao assalto da treva. A oração, porém, é a luz com que se pode extingui-la. Emanuel, livro Deus sempre. O pensamento, sendo força criadora, deve ser sempre vigiado e educado através da oração. O pensamento é um meio de comunicação e de sintonia entre os espíritos afins e, portanto, carregamos enorme responsabilidade em nossos pensamentos, assim também como nos atos. Para introduzirmos os estudos acerca do pensamento, vamos rever algumas questões importantes sobre o tema no Livro dos Espíritos. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir? 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia ao rato. 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Comentário. As nossas vontades e desejos, nossos pensamentos e sentimentos íntimos, são o que nos levam a sintoniar com bons ou maus espíritos. Assim, voltamos na lição do Cristo, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O pensamento vigilante mantém o ser em constante luta mental, para vencer os vícios do passado e assim, construir pensamentos elevados, que por consequência atraem os bons espíritos, que nos inspiram a virtude divina e sublime. Cabe a nós, encarnados, em expiações e provas, o desprendimento das sintonias mais densas, que vêm dos nossos erros e débitos passados, para então através da oração e do estudo vigilante, construirmos a ponte necessária para a sintonia elevada. Seguindo o livro, André Luiz afirma que tudo é fruto do pensamento, chegando ao extremo de afirmar que interpreta o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Mecanismos da mediunidade, Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier, item 3. Energia mento-eletromagnética. O pensamento, sem dúvida, é um instrumento sutil da vontade do espírito. É o espírito quem pensa, sente e age, utilizando o cérebro como instrumento de sua vontade. Se a palavra representa o pensamento em forma de ondas sonoras, o pensamento em si se irradia em forma de ondas de natureza eletromagnética. De acordo com a força da vontade ou o grau de excitação, a onda mental se irradia em comprimento e frequência correspondente. O Espírito Emanuel nos afirma que o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Pensamento e Vida, capítulo 3. O Espírito André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, nos diz que podemos compreender, sem dificuldade, no pensamento ou radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Valendo-nos de ideia imperfeita,
podemos compará-lo, de início, à onda hertziana, tomando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Dentro de nossa concepção, entendemos que a energia eletromagnética irradiada conduz tanto o conteúdo intelectual quanto a emoção ou sentimento, com uma determinada intensidade. São, pois, elementos do pensamento, o intelecto, conteúdo, o sentimento, qualidade, e a vontade, intensidade. Os três aspectos estão sempre em desenvolvimento gradual e progressivo, pois correspondem às potências do espírito imortal, em constante processo evolutivo, a inteligência, o sentimento e a vontade. Ondas e eletromagnetismo. Se jogarmos uma pedra num lago, provocaremos ondas circulares na superfície da água. Quando falamos ou cantamos, estamos criando ondas sonoras. Se ligarmos o aquecedor, estaremos espalhando ondas de calor. Ao acendermos uma lâmpada, irradiam-se ondas luminosas. No exemplo do lago, as ondas são bem visíveis se propagando na água. Embora de forma não visível, o som propaga-se como oscilação das partículas do ar. A onda sonora corresponde, pois, a uma onda mecânica, assim como as ondas provocadas no lago do exemplo acima, que se propagam na água. A luz, contudo, propaga-se no vácuo, onde não existe matéria. Christian Huygens, de 1629 a 1695, matemático, físico, engenheiro, astrônomo e inventor neerlandês, aluno de René Descartes, de 1596 a 1650, pensou então que existiria algo não material ou uma substância quintessenciada, um meio muito sutil por onde a luz se propagaria, que denominou éter. Em 1869, James Clerk Maxwell, de 1831 a 1879, foi um físico e matemático escocês. É mais conhecido por ter dado forma final à teoria moderna do eletromagnetismo, que une a eletricidade, o magnetismo e a óptica, algo que ficou conhecido como a segunda grande unificação na física. Afirmou que as ondulações de luz nasciam de um campo magnético associado a um campo elétrico. Surgia assim a teoria eletromagnética que abriu caminho para a invenção do rádio. Anunciava, assim, que havia uma correlação entre a eletricidade e a luz, que se expandia pelo espaço-ambiente como pulsações ondulatórias. Tecnicamente falando, uma onda eletromagnética é constituída de um campo elétrico e de um campo magnético, cujas intensidades variam com o tempo. Observemos a imagem. Os dois vetores, campo elétrico e campo magnético, são ortogonais entre si e perpendiculares à direção de propagação da onda. Seguem sempre juntos como companheiros inseparáveis. A oscilação de cada um deles é representada por uma curva, a senoide, que apresenta, ciclicamente, máximos e mínimos. A distância entre dois máximos, ou dois mínimos, consecutivos é o comprimento de onda, lambda, o número de máximos, ou de mínimos, que, durante certo intervalo de tempo, passa por um ponto, é a frequência da onda. Uma onda eletromagnética transporta uma quantidade de energia proporcional à sua frequência. Isto é, as ondas de maior frequência têm maior energia. A qualquer fenômeno eletromagnético associam-se três grandezas, vinculadas entre si. A frequência, f, número de oscilações por unidade de tempo. O comprimento de onda, lambda, distância entre duas cristas de onda consecutivas. A velocidade c, de propagação da onda. No caso da luz e de mais radiações eletromagnéticas, ondas de rádio, raios X, raios gama, a velocidade tem valor constante, equivalendo, no vácuo, a c igual a 300.000 km/s. As três grandezas acham-se relacionadas pela expressão matemática lambda igual Cf. Assim, temos que, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Ondas longas, baixa frequência, e ondas curtas, alta frequência. Estudos do físico Max Planck, mais tarde, do físico teórico alemão, Albert Einstein permitiram estabelecer a quantidade de energia, transportada por uma onda. Esse valor depende da frequência. I igual a hf, energia do fóton ou quantum. A letra H representa a constante de Planck igual 6x10⁻34J.S. Assim, temos que quanto maior a frequência, F, maior a quantidade de energia.
As ondas mentais. A teoria dos saltos quânticos explicou, de certo modo, as oscilações eletromagnéticas que produzem os raios luminosos. No átomo excitado aceleram-se os movimentos, os elétrons se afastam dos núcleos aos saltos, quanto mais distante do núcleo, mais comprido será o salto, determinando a emissão de onda mais longa e, por esse motivo, identificada por menor energia. E quanto mais para dentro do sistema atômico se verifique o salto, tanto mais curta, e por isso de maior poder penetrante, a onda exteriorizada. Mecanismos da mediunidade, Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier. Da mesma forma, o pensamento excitado em graus diferentes gera ondas de frequência e comprimento correspondentes ao impulso criador da vontade. A mente, pois, pode gerar ondas longas, médias ou curtas. Segundo André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, os átomos mentais, excitados, poderão, em posição normal, produzir ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Nos estados menos comuns da mente, devido à atenção, reflexão ou oração natural, o pensamento lançará ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência, correspondendo à produção da luz interior. Em situações extraordinárias da mente, nas emoções profundas, nas grandes dores ou súplicas aflitivas, a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos, emitindo raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhantes aos raios gama. Isso explica claramente como os espíritos superiores possuem luz própria, que se irradia visivelmente aos outros espíritos em determinadas situações. André Luiz nos informa: estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, seres criados, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Mecanismos da mediunidade, Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier. Compreendemos, pois, que o pensamento está na base dos mais variados fenômenos e está intimamente ligado ao processo evolutivo dos seres. A educação, em seu aspecto integral, ou seja, a educação do espírito, está ligada, essencialmente, à educação da mente e a hábitos e atividades que denunciam o grau de educação que o indivíduo apresenta. Indução mental. O espírito André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, diz-nos: no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. Indução significa o processo através do qual um corpo pode transmitir propriedades eletromagnéticas a outro corpo sem contato visual entre eles. Da mesma forma, as ondas mentais são suscetíveis de reproduzir suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que sintonizar com ela. Assim, pois, quando expressamos um pensamento, estamos induzindo outros a pensarem como nós. Entretanto, ao emitirmos a corrente mental, estamos, por nossa vez, sintonizando com correntes mentais semelhantes. Sendo a matéria mental instrumento sutil da vontade, ao externarmos nossas ideias, nos ligamos compulsoriamente com as mentes que pensam de forma semelhante, atraindo para nós as vibrações boas ou negativas que nós mesmos emitimos. Assim, as ondas eletromagnéticas do pensamento, ou ondas mento-eletromagnéticas, energia criativa por natureza, estão carregadas das ideias e emoções do espírito, bem como com a intensidade da vontade que lhe é própria. A educação, nesse universo fabuloso de ideias que a doutrina espírita nos revela, deve ampliar sua ação, compreendendo que a educação do espírito, representando a educação da inteligência, do sentimento e da vontade, corresponde também à educação do pensamento em quantidade, conhecimento, qualidade, sentimento, intensidade, vontade. A educação corresponde, pois, ao desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma,
a inteligência, aspecto cognitivo, o sentimento, aspecto afetivo, e a vontade, aspecto volitivo. Se tratando de indução mental, observemos o maior exemplo, o de Cristo, livro Contos e Apólogos de Irmão X, capítulo 26. A última tentação. Dizem que Jesus, na hora extrema, começou a procurar os discípulos, no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de algum olhar amigo em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Contemplou, em silêncio, a turba enfurecida. Fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, qual se devera morrer, sedento e em chagas, sob um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados e seguidores da véspera. Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? Que fizera ele, Jesus, para merecer a negação do companheiro a quem mais se confiara? Que razões teriam levado Judas a esquecê-lo? Como entregará, assim, ao preço de míseras moedas, o coração que o amava tanto? Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se comprazia? Sentiu profunda saudade de Filipe e Bartolomeu, e desejou escutá-los. Rememorou suas conversações com Mateus e refletiu quão doce lhe seria poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum, de encontro ao peito. De reminiscência a reminiscência, teve fome da ternura e da confiança das criancinhas galileias que lhe ouviam a palavra, deslumbradas e felizes, mas os meninos simples e humildes que o amavam perdiam-se, agora, à distância. Recordou Zebedeu e suspirou por acolher-se-lhe a casa singela. João, o amigo abnegado, achava-se ali mesmo, em terrível desapontamento, mas precisava socorro para sustentar Maria, a angustiada mãe, ao pé da cruz. O mestre desejava alguém que o ajudasse, de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança. Foi quando viu levantar-se, dentre a multidão desvairada e cega, alguém que ele, de pronto, reconheceu. Era mesmo espírito perverso que o tentará no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás, triunfante, da cruz. Dize que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores e unir-te-ei aos poderosos da terra para que domines todas as consciências. Tu sabes que, diante de Deus, eles não passam de míseros desertores. Jesus escutou, com expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe mais intensamente do olhar translúcido. Sim, pensava, Pedro negara-o, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente que, com os dias, se transforma no tronco robusto e nobre, a desafiar a implacável visita dos anos. Judas entregará-o, mas não por má fé. Iludira-se com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagem nos negócios do povo. Encontrou, no imo d'alma, a necessária justificação para todos e parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia do coração. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Nesse instante, porém, ao invés de deter-se na contemplação de Jerusalém dominada de impiedade e loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se, de alto a baixo, e viu que os anjos iam e vinham, tecendo de estrelas e flores o caminho que o conduziria ao trono celeste. Uma paz indefinível e soberana estampara-se-lhe no semblante. O mestre vencera a última tentação e seguiria, agora, radiante e vitorioso, para a claridade sublime da ressurreição eterna. Comentário. Jesus, Divino Mestre, através de suas parábolas, de seus ensinos e de seus exemplos, nos ensinou as leis de Deus. Neste capítulo observamos o malfeitor desejando o mal dos apóstolos e tentando induzir os pensamentos sublimes do Mestre amado. Porém, Jesus, em sua infinidade de virtudes, pede ao Pai Supremo perdão aos ignorantes, e assim nos mostrando que, mesmo sofrendo induções de outro espírito, a decisão final é nossa. Jesus escolheu servir a Deus, e então orou para seus queridos amigos e irmãos, afastando as más induções. Este,
o exemplo a ser seguido. O processo de indução mental pode nos arrastar no mar das dores e dos sofrimentos, como também pode nos elevar à paz e à benevolência divinos. Assim, finalizando o vídeo, acompanhemos uma oração do Evangelho. Para pedir a força de resistir a uma tentação. Duas origens pode ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição de nossa alma, ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte que aquele que vem a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal, se o considerasse inacessível à sedução. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhecer-se que um pensamento é mau, quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio orgulho, a vaidade, ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem e quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Capítulo 28, item 15, capítulo 15, item 10. Prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 20 e 21.